Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, estarmos pela nossa TV A Caminho da Luz. A alegria é redobrada quando nós iniciamos um projeto. É o 11º livro do nosso querido André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. É um livro interessantíssimo. Nós que trabalhamos há muitos e muitos anos na mediunidade, vamos também recordar e estudar junto com você esse material belíssimo que André Luiz deixa para todos nós através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que honra, que alegria iniciarmos mais um projeto, depois do sucesso que foi Evolução em Dois Mundos, agora iniciando Mecanismos da Mediunidade. Lembrando que é o segundo livro, em parceria entre o médium Chico Xavier e Valdo Vieira, porém o outro, Chico, estava em Pedro Leopoldo e o Valdo em Uberaba. Agora, ambos se encontram em Uberaba. É um livro extraordinário, 26 capítulos, mais o prefácio. Vamos passar aí algumas semanas muito boas juntos, estudando e aprendendo com André Luiz. Nós vamos ver agora algumas frases que André Luiz e Emmanuel colocaram para fazer um preâmbulo da obra. Registros de Allan Kardec, acerca da mediunidade. No estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Questão 455 do Livro dos Espíritos. Então aqui ele começa a dizer para nós um tipo de mediunidade que é muito interessante, a mediunidade anímica. O sonâmbulo é um médium anímico. Ele pode estar diante, vendo o plano espiritual, e ao mesmo tempo também pode se comunicar no plano físico. Por isso que muitas pessoas à noite acordam e acabam conversando com seus familiares. E geralmente ele vai falar alguma coisa que está relacionado no seu passado, ou seja, na sua última existência. É um tipo de mediunidade belíssima que vale a pena nós nos adentrarmos em O Livro dos Médiuns. Agora uma frase do Livro dos Médiuns. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhes estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. O meio em que vivemos, ele naturalmente interfere muito. Chico Xavier, que foi um médium excepcional, conseguia, no equilíbrio, manter-se a mesma pessoa em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Nós outros estamos procurando o equilíbrio e o autoconhecimento para chegarmos também a não sermos influenciados pelo meio em que estamos. Agora vamos ver uma frase contida no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma frase de cada livro do Pentateuco kardeciano. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então nós vemos que a mediunidade, ela, logicamente, é uma participação do plano espiritual. O professor Allan Kardec veio restabelecer a ideia de que os espíritos sobrevivem após a morte e podem se comunicar. Aqui ele fala um pouquinho de algo muito sério que acontece no movimento espírita, pessoas que acabam vivendo da doutrina espírita, fazendo livros, vendendo seus livros, e isso acaba, de uma certa forma, impactando, porque as obras não nos pertencem. Por isso que Francisco Cândido Xavier fazia questão de todas as suas obras ele dá o direito autoral
para alguma instituição poder trabalhar, fazer recursos para administrar as suas obras assistenciais. Agora vamos ver uma frase do livro Céu e o Inferno. Por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Então nós sabemos que existe contíguo à região da crosta, a região extrafísica, onde os espíritos libertos da matéria têm mais liberdade, mais consciência de si. Como também há muitas regiões em que os espíritos ficam segregados a mentes mais poderosas, que os hipnotizam, fazendo com que realizem a sua vontade, quando não, diminui o seu perispírito, se tornando ovoides. Então, esta questão de termos liberdade do outro lado, no plano extrafísico, vai depender muito do grau de conscientização e de evolução do espírito. E a nossa última frase está no livro A Gênese. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápido, como uma corrente elétrica. Então nós vemos, né, que a mediunidade tem as suas nuances diferenciadas. Então ele coloca aqui que algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Não é? Então a mediunidade ela tem um campo vastíssimo para estudar, que é o que nós vamos fazer com esse livro. Porque mediunidade é o sexto sentido. Nós conhecemos 5. Mediunidade é o sexto. E se nós pararmos para analisar, nós não temos um domínio sequer dos 5 sentidos, da visão, não é? De ouvir, de falar, do tato. Então nós percebemos que a mediunidade ainda temos um longo tempo para explorar esse assunto tão importante que é a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Nós temos 2 prefácios, o primeiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e o segundo de André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira. Eu vou ler o primeiro e o meu pai lerá o segundo. Inicia Emmanuel com o tema mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas, a repontarem da história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanha constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, a lhes pressagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que depois de lhes enterrarem os restos nos jardins de Lamia, eram ali vistos, frequentemente, até que se lhe exumaram os despojos para a incineração. Então aqui nós vamos ver alguns casos que é elencado para todos nós, que está na história
da humanidade. Então nós vamos ver aqui, desde Sócrates, antes de Jesus, foi um precursor do cristianismo na Terra. Sócrates dizia ter um daimon, que daimon é um espírito protetor. Hoje modificou-se o nome, mas daimon era um espírito que acompanhava Sócrates e dava a ele todas as instruções. Depois fala um pouquinho para nós de Plutarco, não é? Que ele encontra com Brutus diante de uma noite, era um perseguidor, não é? Depois ele fala um pouquinho também de Nero, que nós acompanhamos no livro Paulo e Estevão, aquela história triste, né? Que Nero, no final da sua vida, ele foi perseguido por Agripina e Otávia, a sua mãe e a sua esposa, aonde ele mandou matar. Então elas fizeram da vida dele um inferno, levando ele a um processo de loucura, né? Aqui um caso mais grave que ele conta de Calígula. Conta-se que Calígula, depois da sua morte, enterraram ele, os restos, no jardim de Lamia, não é? E eram ali vistos frequentemente os espíritos perseguidores em quantidades enormes, até que se exumaram os despojos para a incineração. Enquanto não tiraram o corpo dele para incinerar o corpo dele, os espíritos estavam ali, todos viam se materializar uma coisa horrível, não é? De tão ruim que ele foi. Quer dizer, o que Emmanuel quer mostrar para nós com esse prefácio? Ele quer mostrar para nós que a comunicação dos espíritos, a comunicabilidade sempre existiu. Continua Emmanuel. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina, e continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais, converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, quando, associados às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, por meio deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Então aqui nós vamos ver, e nós vamos encontrar essas passagens que Emmanuel cita em Atos dos Apóstolos. Vamos relembrar que quando houve, não é, a divisão da Igreja Católica pelos protestantes, eles eliminaram 5 livros do Novo Testamento. Entre os livros que eles eliminaram está os Atos dos Apóstolos, porque eles acreditavam ser um livro de pouca importância, mas na verdade o livro Atos dos Apóstolos, para quem tem a oportunidade de estudar, é exatamente o nosso livro dos médiuns. Ali nós vamos ver todos os tipos de mediunidade que os discípulos exerceram, principalmente depois da partida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele vem relatar isso para nós, que já é bíblico, aquelas passagens, não é, de materialização, aquelas passagens, como ele diz aqui, o magnetismo de cura, o vampirismo. Então tudo isso nós já conhecemos, não do Espiritismo, já está em Atos dos Apóstolos, onde os evangelistas narraram para nós de maneira belíssima os fenômenos que aconteceram entre os discípulos. Continua Emmanuel. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo
era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência. De um momento para o outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco. Ele recolhe as instruções. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, condoído, procura Ananias, médium clarividente na aludida cidade, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre médiuns ali reunidos, um deles, de nome Ágabo, incorpora um espírito benfeitor, que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Então, para quem já leu o livro Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão, compreende perfeitamente o que Emmanuel está nos dizendo acerca de Paulo de Tarso, ou Saulo, que viu Jesus às portas de Damasco, do convite que Jesus fez a Ananias, de ir até o seu perseguidor, que estava na estalagem de um homem chamado Judas, estava temporariamente cego, Saulo, e ali aplica-lhe um passe a Ananias e restitui a sua visão. Aqui nós vamos ver a igreja em Antioquia, que tem o médium Ágabo, que também aparece no livro Paulo e Estevão, um médium extraordinário no cristianismo nascente daquela altura. Nós vamos ver o trabalho de Paulo e também de Barnabé na difusão da mensagem, nas viagens que eles fizeram, divulgando os exemplos do Cristo. O próprio Paulo, um médium extraordinário, Estevão, médium de cura, orador, amigo dos infortunados. Então nós estamos aqui fazendo uma viagem há 2000 anos atrás. O que Emmanuel quer mostrar para nós? Que a mediunidade não é nova, não foi escrita pelos espíritas, não é um capítulo novo na humanidade. Já na Bíblia Sagrada já menciona os fenômenos que nós estudamos na doutrina espírita. Então o que nós estamos vendo aqui é exatamente uma lei natural que rege a humanidade, que se chama mediunidade. Continua Emmanuel. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito, a pedir-lhe concurso fraterno. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte, padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, veem-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. Então aqui nós vemos que a história do cristianismo, os discípulos que quando Jesus reaparece a ele depois da morte, que deu um sustentáculo ao movimento cristão, e eles entenderam que realmente a morte não existe, começaram a trabalhar, e os fenômenos mediúnicos
começaram a aparecer de maneira substancial, a ponto de podermos ver na Bíblia Sagrada inúmeros casos de proezas feitas pelos discípulos com o apoio da espiritualidade maior. Continua Emmanuel. A mediunidade que prossegue fugindo entre os mártires cristãos, sacrificados nas festas circenses, não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis, exalçando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano segundo as concepções de sua época. Então aqui nós vamos vendo que a mediunidade ela é uma grande escola. Agora ele já vai para a Idade Média e ele já nos fala de Lutero, ele já nos fala de Teresa d'Ávila na Espanha, ele já nos fala de Francisco de Assis na Itália, ele já nos fala do sueco Emanuel Swedenborg, que 100 anos antes do codificador já começa a nos falar do mundo espiritual. Então a mediunidade ela esteve sempre no mundo. Aqui ele dá o foco de Sócrates, 500 anos antes do Cristo, até a atualidade. Ele não vai além, para que o prefácio não ficasse extremamente grande. Continua Emmanuel, agora falando acerca do compromisso de André Luiz nesta obra. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, que servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno, sem recomendar, de modo algum, a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas. A ele recorre, de escantilhão, para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas, invariavelmente, de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Mensagem recebida por Chico Xavier, em Uberaba, 6 de agosto de 1959. É de Emmanuel. Então esse livro aqui, o Chico já se encontrava residindo em Uberaba. E nessa época, tanto o Chico Xavier quanto o Valdo Vieira, eles dormiam na instituição. Eles tinham seus quartos, que eles dormiam na instituição que era a Comunhão Espírita Cristã. Então nós vemos aqui o trabalho que Emmanuel fala dessa obra magnífica de André Luiz, e ele diz aqui uma coisa muito interessante, é um livro de estudo. É um livro que nós devemos ter muita calma, muita tranquilidade, porque vem trazer dentro das leis naturais que nos cercam os elementos que
compõem os efeitos da mediunidade, como isso pode ocorrer. E nós vamos ver ao longo do livro esse estudo de maneira bastante clara para todos nós, para o nosso entendimento. Então nós terminamos o primeiro prefácio, agora nós vamos nos adentrar no segundo prefácio. Vamos fazer os dois num programa só, porque aí fica mais fácil para nós depois iniciarmos o capítulo 1. Então esse é um prefácio que foi recebido por Valdo Vieira. Ante a mediunidade. Depois de um século de mediunidade, à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, temo-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Os intelectuais, vinculados ao ateísmo prático, desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem, quase todos, aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação. Conscientes de sua presença e significado perante a vida, taxados, muitas vezes, de fanáticos, prosseguem eles a feição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfeixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Este livro é de 1959. O Espiritismo nasceu com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, portanto, 102 anos após o início do trabalho de Allan Kardec com a publicação do primeiro livro, vem esta obra monumental, falando acerca de um fato que a ciência despreza, que o homem comum não estuda e que o próprio espírita precisa ter uma maior compreensão. Hoje nós vemos muito conhecimento teórico da mediunidade, mas quando nós vamos para a prática, nós vemos que a realidade é outra. Vivemos hoje sob o imperativo da mediunidade inteligente, já quase não há, na atualidade, médiuns, por exemplo, de efeitos físicos, como Mirabelle, Peixotinho aqui no Brasil, o próprio Chico. Hoje nós já não temos mais um médium do quilate da psicografia do Chico, do próprio Valdo, que era um médium extraordinário de psicografia. Nós hoje não vemos mais esses médiuns que tivemos no passado, pelo momento atual. Mas é importantíssimo debruçarmos no estudo da mediunidade e aliarmos com a sua prática, com o seu desenvolvimento. Dando continuidade, alguém disse que os espíritas pretenderam misturar o espiritismo, ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica, e acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo, que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres, e que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana, acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra a terra, acima de qualquer teoria,
para somente indagar, muito humildemente, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Aqui nós vemos então acerca da importância de estudarmos a mediunidade, mas à luz também de Jesus. A palavra religião, ela é uma palavra que há espíritas que concordam que o espiritismo é religião ou não. Eu acho que isso é nós desviarmos o foco. Se a pessoa acredita que o espiritismo é religião, muito bem. Se acha que é apenas uma filosofia com grande teor de moralidade, de ética, tá bem também. Às vezes nós perdemos muito tempo por palavras e definições. Allan Kardec, ele nos deixa toda uma conceituação religiosa com o Evangelho, com a coletânea de preces espíritas, deixa Jesus como nosso modelo. Kardec é o codificador, mas Jesus é o nosso modelo. Nós não temos em Allan Kardec o nosso referencial moral, temos nele um extraordinário trabalhador, mas é Jesus o nosso mestre e o nosso Senhor. O Espiritismo tem muito para contribuir com o seu aspecto científico, com o seu aspecto religioso, trazendo-nos uma maior espiritualidade. E também pela lei da afinidade, aquele que se vê mais interagido com a ciência, com a filosofia, com a religião, vai poder naturalmente seguir aquele caminho. Porém, o Espiritismo é um prédio em que é composto por ciência, filosofia e por religião. Continua André Luiz. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações. Qual nos conduzimos nessas páginas? Tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam o esforço, utilizando-lhes o campo de atividade para experimentos e anotações. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador sem dignidade é veículo de imprudência. O fisiologista, sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico, desalmado, facilmente se converte em agente da morte. Então aqui nós vamos fazer um intervalo, porque vale a pena meditar um pouco nesse aspecto. A doutrina espírita está dividida em 3 partes. A parte científica, onde nós estudamos a mediunidade como ciência experimental. O professor Allan Kardec não disse que a doutrina espírita é uma ciência exata. Ele sempre usou a terminologia de uma ciência experimental. Ou seja, precisamos trabalhar com médiuns para nós comprovarmos se aquilo efetivamente é verdade ou não. Temos a parte religiosa, onde trazemos Jesus para dentro do nosso coração, para podermos moralmente termos condições de podermos usar de uma mediunidade mais correta, de uma mediunidade mais sadia. E ao mesmo tempo, temos a filosofia espírita, que é uma filosofia que vem mostrar para nós o sentido da vida, de filosofarmos sobre tudo aquilo que Deus criou
e da importância de refletirmos sobre a criação divina. Então o Espiritismo delega a cada coisa a sua importância. Então aqui ele vem colocar para nós, um médium, ele pode continuar sendo médium, mesmo não tendo moral. Quantos médiums se sujeitam a fazer trabalhos para ganhar dinheiro, prejudicando o outro? Médiuns que fazem trabalho para a separação de casais. Médiuns que fazem trabalho para jogar uma pessoa numa cama adoentada. Isso tudo porque não tem o Cristo na base dessas seitas, ou dessas religiões sem o Cristo. Então André Luiz vem enfatizar isso de maneira muito própria, para nós entendermos a importância de colocarmos a religião junto com a ciência para caminhar juntas dentro do aspecto da moralidade e das descobertas que a ciência pode nos trazer. Continua André Luiz. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer se enquistem na visão de mundos etéreos, para enternecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Se analisam as emanações anímicas, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas, do destino e da dor, junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciárias e hospícios. E, se algo procuram acima do terra a terra, esse algo é a educação de si mesmos, por meio do bem puro aos semelhantes, com o que aspiram sem pretensão a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Interessante. Mediunidade que é vista apenas sob o ângulo do fenômeno ou da curiosidade, sem aquele lastro moral, é uma mediunidade que não está a serviço dos espíritos nobres, não traz contributo algum. Quantos médiuns não possuíam mediunidade extraordinária? O próprio Valdo, se ele tivesse continuado como espírita, eu não tenho dúvidas que ele contribuiria mais do que contribuiu, médium extraordinário que o foi. Mas nós vemos que temos as nossas escolhas. Ter a mediunidade, ter o poço de intelectualidade e não se aprofundar no trabalho caritativo, no trabalho social, no trabalho da reforma íntima, é um médium que vai deixar sempre a desejar, porque os espíritos sérios não se ligam a médium pelo fenômeno. Espíritos sérios se ligam a encarnados sérios e que querem mais do que fenômeno, mostrar para os outros e venderem uma imagem de que a mediunidade é somente sobrenatural. Não. Mediunidade também está atrelada à moralidade, não à faculdade em si, como meu pai já disse. Tem pessoas que têm e não têm escrúpulos para usar, mas todo bom médium precisa aliar o fenômeno com a prática no bem. Vamos lembrar que a mediunidade não está ligado à moralidade. A mediunidade está ligado ao médium, que vem com compromissos. O uso da mediunidade é por conta do seu livre-arbítrio. Vamos lembrar sempre disso. Continua André Luiz. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam.
Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do Espírito. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. Aliás, quanto ao apontamento científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar, muitas vezes, como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Olha que visão interessante, mostrando que de um século para o outro, de 2 séculos para o outro, a ciência pode modificar, e que eles pegaram exemplos da própria ciência para melhor facilitar o nosso entendimento. Este livro, como o anterior, o Evolução em 2 Mundos, esses 2 livros são aulas, cada capítulo composto por uma aula, que assina o nome de André Luiz, podendo ser um outro benfeitor, ou sendo André Luiz num banco escolar no além, podendo também nos passar estas matérias que hoje estamos estudando. Vamos relembrar, André, que André Luiz, desde o livro Nosso Lar, ele faz questão de referir-se aos ministros de Nosso Lar, que passavam as informações para ele, nas experiências e nos exemplos que ele tinha, naquelas atividades que eram feitas, e ele então fazia o papel de médium. Era ele que transmitia para as mãos de Chico Xavier. Logicamente, um conteúdo do livro Evolução em 2 Mundos e Mecanismo da Mediunidade, nós não temos nenhuma dúvida que os ministros que ajudaram André Luiz foi exatamente os ministros do Departamento da União Divina, que é o departamento suprassumo, lá de Nosso Lar, onde estão os ministros mais evoluídos, porque já é um ministério que tem acesso à 5ª dimensão. Então nós percebemos que, logicamente, André Luiz teve um papel fundamental pela sua intelectualidade, de compreensão, para poder transmitir essa mensagem para todos nós. E apenas uma nota que está no nosso livro que vale a pena referenciarmos. Enquanto o livro Evolução em 2 Mundos era escrito às quartas e aos domingos, às quartas pelo Valdo e aos domingos pelo médium Chico Xavier, este livro ele nasceu de um convite de André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira e foram escritos nas noites de quinta e de terça, ambos na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Os capítulos ímpares, Valdo Vieira, e os capítulos pares, Chico Xavier. Eu gostaria até, se você não conhece ainda o meu livro, que é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, nós vamos colocar lá uma entrevista que para o brasileiro é inédito e também é inédito para os portugueses da atualidade. Essa entrevista foi dada em 1965, quando Chico Xavier estava na Europa em companhia de Valdo Vieira. Eles foram para a Inglaterra, foram para a França, também estiveram na Espanha, e os portugueses perguntavam, porque não havia registro
se ele esteve em Portugal. E essa entrevista mostra que realmente Chico Xavier teve um dia em Portugal, que foi, passou um dia junto com o presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ele deu uma entrevista longa para uma revista que o presidente da federação publicava todos os meses, não é? E depois veio a ditadura em Portugal. Então tudo aquilo que tinha do movimento espírita foi confiscado. Então o que ocorreu? Essa entrevista, nós vamos ver que ela é inédita para nós. Ela tem coisas ali que o Chico nunca falou aqui. Por exemplo, o André acabou de citar uma coisa interessante. Cada livro, Emmanuel determinava os dias e as horas que o Chico iria trabalhar naquela obra. Seriam 20 horas, seriam 50 horas. Cada livro teria um prazo de início, um prazo de terminar e quais eram os dias da semana que eles iriam trabalhar naquele projeto. É muito interessante isso, né, André? Sem sombra de dúvida, é uma organização para melhor levarem adiante. Não pode ser a hora que dá, quando dá, não. Tem que ser um compromisso com dia e hora marcada. Continua André Luiz. Assim, as notas dessa natureza, neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós mesmos. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade, mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, buriremos, por nossa vez, a mediunidade, à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade em benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Foi escrito então por André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, em 11 de agosto de 1959. Aqui, André, antes de você fazer um comentário, porque aqui nós temos aí um material farto para explorar das colocações de André Luiz, ele fala um pouquinho que quando as universidades estudarem dentro da ciência a questão do sono e do sonho, nós teremos grandes revelações. E eu gostaria de citar que a Universidade de São Paulo, a USP, já tem um departamento dentro dela que é o Departamento do Sonho e do Sono. É exatamente um estudo que eles fazem à luz desses equipamentos mais modernos dos elétrons, não é, que é colocado na nossa cabeça, e ali eles recrutam algumas pessoas, e essas pessoas, à noite, quando dormem, essas máquinas monitoram as ondas mentais que transitam pela mente daquela criatura. E a ciência descobriu que as pessoas têm uma vida muito mais intensa à noite do que muitas vezes de dia. Isso significa que aquilo que o professor Allan Kardec trouxe
em O Livro dos Médiuns, no capítulo do sono e do sonho, que era, na verdade, uma grande dúvida, porque não era cientificamente comprovado, hoje nós já temos pessoas com título de doutorado em cima desse material. E aqui apenas, às vezes nós falamos as coisas, é bom referendar. Esse departamento do sono da USP, a gente vai encontrar que, por esse motivo, o sono nosso de cada dia é objeto de estudo de importantes instituições de ensino da cidade de São Paulo, a USP e Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Possuem centros que, além de desenvolver pesquisas, prestam atendimento à população. O Laboratório do Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o IPQHC, funciona desde 1990 como um centro de estudos sobre os distúrbios do sono e assistência aos pacientes que procuram o local. Vejam bem, gostaria que todos se atentassem a isso. 1990. Nós acabamos de ler um artigo de André Luiz, de 11 de agosto de 1959. Mais de 30 anos de diferença. Não é? Então nós vemos a atualidade. E aqui nós vemos que André Luiz não foi recorrer a tudo do mundo espiritual para falar assim, mas é fácil, ele pegou essas informações tudo do mundo espiritual e jogou para nós. Não, nós vamos ver que os 26 capítulos que compõem essa obra, ele pega material que hoje só são estudados no mundo espiritual e material que é estudado no plano físico e faz um cruzamento entre essas informações. Muito do que está hoje na obra, na década de 1950, não era estudado, como a questão do sono. Hoje já é estudado, hoje já há departamentos, se não nas universidades do Brasil, fora do Brasil, e muito do que está aqui em estado embrionário, hoje chegou-se à sua conclusão, não pela fé, mas sim pela força de pesquisa, pela comprovação de teorias e por estudos nos mais variados laboratórios do mundo afora. Não querendo avançar o estudo, mas nós vamos encerrar esse estudo com o capítulo 26º, Jesus e a mediunidade. Aqui ele fecha a mediunidade com a moralidade que Jesus trouxe para todos nós. Como foi também o Evolução em Dois Mundos, ele começou com o co-criador maior, aquelas coisas que eu e o meu pai, com tanta dificuldade, entendemos muitas coisas daquela obra por ser extremamente científica, da área da medicina, mas ali fomos estudando, compreendendo, e aqui é um outro livro também que desafiou eu e o meu pai. Porque ele apela para muitas questões que eu e ele não tem aquele arquivo mental, não tem aquele arquivo de estudo, mas somos teimosos e aqui estamos para mais um estudo. Nós temos o conhecimento e a vivência da mediunidade na prática, não é? Agora, ele vem colocar cientificamente, dentro das leis naturais que nos cercam, da criação divina, a explicação da teoria. O que nós conhecemos é a prática. E agora nós vamos se esforçar, eu e o André Luiz, para fazer com que a teoria possa se tornar mais fácil para nós, até mesmo para melhorar o nosso trabalho da prática do dia a dia. Queridos amigos, que alegria estarmos juntos. Vamos terminando os prefácios, tanto de Emmanuel quanto de André Luiz, e no próximo vídeo daremos início através do capítulo 1º. Neste vídeo, contamos com a sua ajuda, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, se torne membro do canal, se inscreva no canal, contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, eu gostei, eu sempre faço isso, a maneira que você tem para nos ajudar, e nós vamos encerrando mais um programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Um beijo carinhoso a todos e até o próximo programa, que na verdade será o primeiro capítulo dessa obra. Não perca! Um beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro. 26 programas mais o primeiro, que é
paz.